Tranks, Peter aqui, Andresa ali atrás também tá escutando, Bruce aí também. Hoje a gente vai ver o caso do garoto que desapareceu, ficou um tempão desaparecido, né? Ele foi achado na Deep Web. Caso Rui Pedro, viu isso, Andresa? O moleque desapareceu, ficou um tempão desaparecido, foi encontrado na Deep Web. Fazendo o quê? Não sei. Sabe o que a Deep Web faz, né? Os caras vendem até órgãos lá dentro, serram pessoas, faz tipo albergue, né? Aliás, coincidência, né? A Andressa se informa muito por TikTok, sabe? Todo o conhecimento dela vem do TikTok. E ela é uma gênia. 13 atras pra ela, pô, tava ali dando tchauzinho pra gente. Eu fico rindo das teses. Não, é impressionante, sabe por quê? De verdade. Eu gosto de ver as teses. Eu declaro o TikTok, de verdade, eu declaro hoje oficialmente o TikTok como a pior fonte de source, de informação do planeta Terra. Não existe pior. Cara, eu te garanto, a Andressa vai deitar na cama agora, vai ligar o TikTok e vai aparecer alguém falando do 13 atos, que agora sim ele tá voltando. Ela sabe disso. Ela entrou numa bolha, cara, que, tipo, tudo que ela vê é errado. Ontem ela virou pra mim, porque eu lembrei disso agora, porque ela começou a falar assim, olha, Pedro, um vídeo sério, sacou? Uma mulher falando, tipo, aqueles canais tipo BBC, né? Os casos de desaparecimento de crianças, né? Tipo, na Alemanha tinha 100 mil crianças desaparecidas todo ano. Eu falei, pô, peraí, 100 mil crianças? Andressa, olha, Pedro, isso é incrível. Eu falei, para, Andressa. Não, eu falei, moça, tá certo isso? Eu quis questionar. Mas tem que parar de fazer piada com o 13 Atlas, cara. O 13 Atlas tá voltando, você tem que parar com isso, cara. Voltou, ele vai voltar depois de muito tempo, né, cara? E aí, cara, eu falei assim, vamos conferir. Por acaso, eu fui perguntar no chat GPT, faz uma pesquisa aí pra mim, vê quantas crianças aparecem na Alemanha. No TikTok tava dizendo 100 mil. Na mesma hora da resposta, fiz uma pesquisa aqui e na Alemanha desaparecem 100 mil crianças. Eu falei, pô, será que tá certo o TikTok da Andressa? Aí começou a explicar. Mas nesses casos, tanto de desaparecimento assim, nesse caso é tanto assim. Então, tipo, era 85% dos casos era crianças que desapareciam e depois de 2 horas estavam de volta. As pessoas ligavam. Sim. Outras crianças que fugiam de casa por causa de pressão, depois voltavam. Somente 4 ponto alguma coisa por cento eram casos que ainda não tinham solução. Então, cara, você vê que se as pessoas querem causar caos, não informam pra gente a coisa certa, cara. E muitas vezes inventam tudo, né? Vocês sabem disso. Tá todo mundo com um gás aqui, desculpa aí. Vamos ver. Lembrando que foi você que descobriu a água com gás. Mas quem tomou foi a sua mãe, né? Pô, cara. Junto com o torresmo. Vamos lá. Até que vai bem, cara. Ô, Bruce. Sua mãe não tá vendo esse vídeo não, cara. Eu vou ficar bolado, hein, cara. Assisti todos, cara. Ô, Bruce. Dona mãe do Bruce, desculpa, ok? É pura brincadeira. Não sei como... Eu nunca vi a senhora. Com certeza a senhora não é esse planeta vivo, como eu tô falando. Vamos lá. Obrigado. Eu sei que eu tava chamando de senhora, né? Provavelmente ela é mais nova que eu. Vamos ficar quieto. Vamos lá. Não é difícil. Cira Mendonça vivia com sua família. Sua mãe Filomena Mendonça, seu pai Manuel Mendonça e sua irmã Carina Liliana, 2 anos mais nova que ele. Natural de Paredes, município de Portugal, nasceu em 28 de janeiro de 1987. Cara, eu pensei que fosse brasileiro, mas é de Portugal, Rui Pedro. Desde os 5 ou 6 anos de idade, tinha uma amizade com Afonso Dias, um jovem 10 anos mais velho que ele. Eu já não deixo, cara. Desculpa, filho meu não vai ter amizade dessa idade, ele vai ter amizade com um garoto mais velho desse assim. Eu já vi sobre esse caso, e eu não sei se ele vai mencionar aí, mas esse garoto aí, era meio retardado, sabe? Então ele tinha uma mente de uma criança, mas é estranho. Ah, bom, entendi. Cara, lembra muito a nossa amizade, né, cara? Entendi. Eu também sou mais velho e sou um pouco retardado. Mas vamos lá. Afonso, inclusive, tirou sua carteira de motorista na escola dirigida pela mãe de Rui. Porém, após voltar do exército, Afonso Dias estava agindo diferente. Por isso, os pais de Rui começaram a afastar seu filho dele. Pô, afastou tarde, cara. Como é que ele pode ser especial indo pro exército? O exército não aceitaria. Galera que é de Portugal, me expliquem vocês portugueses. Exército aceita soldado especial? Pô. Além disso, Carina relatou, 1 ano antes de Rui desaparecer, que Afonso tirou várias fotos dela e de seu irmão, algo que ele nunca tinha feito antes. Em uma quarta-feira, no dia 4 de março de 1998, por volta das 14 horas, Rui Pedro pedalou em sua bicicleta até o local de trabalho de sua mãe, localizado perto da casa da família, em Lousada, no distrito do Porto, em Portugal. Rui Pedro foi até lá para pedir à sua mãe que o deixasse brincar com Afonso Dias, de 21 anos. Sua mãe negou o pedido e disse-lhe para brincar em um terreno abandonado do lado de fora do escritório. Após isso, o menino sumiu. Mas Filomena, sua mãe, só notou seu desaparecimento horas depois. Vamos lá, cara. Eu já tenho que parar, porque pra mim tem um erro gravíssimo aqui. Eu não sei se eu sou cagão. Aliás, eu quero que alguém me explique aí, alguém que é pai, você que é mãe de um filho mais ou menos dessa idade. Você deixaria teu filho brincar no terreno baldio sozinho? Deixaria, André, seu filho de 10 anos brincar no terreno baldio sozinho? Cara, às vezes eu vejo, e eu fico impressionado, eu vejo realmente criança, até nos Estados Unidos, até na Califórnia, às vezes o moleque andando de bicicleta, assim, tipo, criancinha, cara. Falei, o que tá acontecendo? Criança de 7 e criança que às vezes vai de 7
e de 5 pra escola sozinho, andando na rua. Eu jamais deixaria. Cara, tudo bem. Estados Unidos é um país mais... o local onde a gente mora é bem menos violento do que o Brasil. Pedro defendendo os Estados Unidos. Pá, né, meu irmão? Por favor, cara. Você tem que ter boa noção que o Brasil é um lugar violento. Então, deixar a criança ir sozinha pro colégio dessa idade, 7 anos de idade, nos Estados Unidos, ainda... Eu não deixaria, mas ainda vai. Agora, sabe, cara, 10 anos de idade não tem condição nenhuma de se defender. No Brasil vai deixar. Portugal é um lugar que também não deveria acontecer isso, porque Portugal é um lugar muito seguro, né? Extremamente seguro, mais seguro, inclusive, do que os Estados Unidos. Então, mas mesmo assim eu não deixaria. O professor de Rui ligou para os pais questionando o motivo do menino não ter comparecido à aula das 17 horas. Nossa, eu ia A morrer. partir daí, as buscas por Rui Pedro começaram e foram feitas pela família, vizinhos e pela Guarda Nacional Republicana, GNR. Então souberam que um vizinho havia encontrado a bicicleta de Rui Pedro, às 15 horas, em um terreno perto de onde a mãe do menino trabalhava. Parte de mim já teria morrido aqui. Perguntaram a Afonso se ele sabia onde Rui estava e ele disse que não. Só uma coisa que eu lembrei agora. Teve uma vez que eu tava na minha casa, na Califórnia também. Beleza, vai lembrar disso, né? Comecei a gritar o Lucas, né? Cadê o Lucas? Não apareceu. Cara, eu comecei a ficar muito nervoso, muito. Mas tipo, eu tava irreconhecível ali. Falei, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Aí eu comecei a sair pela rua, cara. Comecei a gritar, Lucas. A gente entrou no carro. Andressa entrou correndo no carro, né? Porque eu não dirijo. Aí a gente desceu alguns metros. Lucas simplesmente saiu, foi andando. Tava ali embaixo. Andando de bicicleta com as garotinhas, com as menininhas que estavam ali embaixo. Lembra disso, André? Lembro. Cara, deu uma bronca nele. Saiu de casa sem falar comigo. Cara, Você brigou com ele na frente das garotas? não. Falei, Tá. entra, filho, entra aqui agora no carro. Eu não vou brigar na frente de ninguém, eu não sou assim. Não faço escândalo. Mas o que eu quero dizer é que, por mais que eu fale que eu não deixaria meu filho fazer isso, a gente é pego de surpresa, né? No caso aqui, essa mãe deixou o garoto brincar sozinho. Gente, eu não deixaria. Então, às vezes a gente não consegue controlar. Eu lembro uma vez, cara, que eu tava a gente parou o carro. Andressa vai lembrar dessa. Paramos o carro no supermercado. Lucas, bebê, atrás do carro, ok? No bebê conforto. Eu na frente do carro, no banco de passageiro. A Andressa no piloto. A Andressa falou, me espera aqui que eu vou lá dentro do supermercado. Aquele supermercadinho de rua, né? Que você para logo quase na rua mesmo, sabe? Aí, vigia o Lucas aí, Pedro. Tá bom. Aí eu fiquei lá, não me lembro o que eu tava fazendo, mas eu tava com alguma coisa na mão. Não era celular, porque na época não tinha. Eu acho que devia estar vendo alguma revista, alguma coisa, Andressa. Não sei. Nisso, eu escutei a Andressa lá de dentro. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Os carros buzinando. Eu falei, o que é? O que é? O Lucas! Quando eu olhei, o Lucas engatinhando no meio do asfalto, cara. Ah, Maria. Andressa, lembra? Fala, Mas Andressa. foi o... A Andressa tá assim, crente que alguém tá vendo ela. Eu esqueci. Foi o pior susto que eu levei na minha vida. Você correndo no supermercado e peguei meu filho. Caraca, ali eu me senti um bosta completo, cara. Putz, cara. E eu sei que muita gente vai falar, Peter, você foi um bosta completo. E fui. Posso fazer o que? Fui, cara. Me distraí completamente. Nossa, cara. Então, essa imagem vem na minha cabeça, me sinto até mal. Acho que todo pai ou mãe deve ter uma história assim, cara. É impossível, eu acho. Eu espero que você não tenha, Bruce. Vou me esforçar. A gente não deseja isso. Perguntaram a Afonso se ele sabia onde Rui estava e ele disse que não. Mas testemunhas falaram que viram Afonso conversando com o garoto em um Fiat Uno preto, do irmão dele, no mesmo local onde encontraram a bicicleta do menino. Essas testemunhas afirmaram para a GNR que a última vez em que viram Rui foi quando ele entrou no carro com Afonso Dias. Mais tarde, o primo de Rui Pedro, João André Mendonça, mesmo sendo ameaçado por Afonso para não falar nada, contou à GNR que ele, Rui e Afonso Dias tiveram uma conversa no dia anterior, 3 de março, em que Afonso os convidou para irem encontrar prostitutas no local chamado Quinta da Costilha. Péssimo. Cara, quando eu falei pra você que eu não deixaria meu filho de 10 anos ter uma amizade com um de 21, tá aqui a explicação por quê. O moleque de 21 tá com testosterona no flor da pele, né, cara? E fora isso que esse moleque não tá me cheirando bem, esse moleque de 21 anos aqui. Porém, João não havia ido porque sua mãe não o deixou sair de casa. Após Afonso Dias ser interrogado em um posto da GNR, o avô de Rui Pedro, desesperado, perguntou para Afonso onde estava seu neto, dizendo que lhe daria qualquer coisa que quisesse para falar. Em um estado emocional visivelmente perturbado, Afonso disse que não sabia do paradeiro de Rui, mas sugeriu que a polícia deveria fechar as fronteiras, porque Rui já podia estar muito longe, a caminho do estrangeiro. O tio de Rui Pedro foi à Polícia Judiciária, PJ, para pedir apoio nas investigações, pois ele acreditava se tratar de um rapto, mas só no dia seguinte ao desaparecimento de Rui, em 5 de março, a família conseguiu que o Ministério Público solicitasse à Polícia Judiciária a sua intervenção. A partir daí, a PJ se juntou à busca por Rui Pedro andando pelos locais próximos, sem levantar suspeitos, pois a prioridade era encontrar a criança. Uma prostituta chamada Alcina Dias confirmou que no dia em que Rui desapareceu, um homem havia levado o menino para encontrá-la e que havia pagado para ela fazer com Rui. Absurdo, cara. Disse também que o garoto estava nervoso e chorando muito quando saiu do carro, afirmando que ele havia sido obrigado a encontrá-la. Alcina disse que não fez nada com Rui, só o acalmou e lhe perguntou se sua mãe sabia que ele estava lá. O menino afirmou que não,
Depois disso, ele entrou no carro desse homem e nunca mais foi visto. Cara, como ser humano é nojento, cara. Como ser humano, Absurdo. como tem... tipo, aonde o ser humano consegue chegar, sabe? Quando ele quer ser mal, quando ele quer usar o ser humano de cobaia, sabe, cara? Pra, de repente, projetar os próprios desejos dele em outras pessoas. Nossa, ainda mais com uma criança. Ô, cara, sabe o que eu fico chocado nesses casos, Peter? Que muitas vezes, cara, é um amigo próximo da família, cara. Muitas vezes, cara. Muitas vezes é. Porque justamente consegue ter mais Confiança. aproximação com a pessoa, vai ter a confiança da vítima. Tentou fazer seu depoimento às autoridades, mas não conseguiu identificar pelo nome o homem que estava com Rui Pedro, então ela não pôde dizer se era Afonso Dias. Mais tarde, a população passou a criticar a polícia portuguesa pela demora em ter iniciado uma investigação e por diminuir a procura devido à falta de pistas confiáveis. Esse caso chamou tanto a atenção do público, que a polícia começou a receber muitas chamadas telefônicas relatando um possível avistamento de Rui Pedro. A investigação, segundo Filomena Mendonça, mãe de Rui Pedro, foi mal conduzida porque a polícia não investigou as pistas que recebeu, não ouviu o depoimento de vizinhos e, inclusive, não averiguou o carro de Afonso Dias, no qual o menino havia entrado. Ela alegou que os policiais lhe disseram que não estavam preparados para este tipo de coisa. Você percebe, cara, que quando tem erro de entidades como polícia, o mal que pode causar pra nós, cara, que somos o povo que pagamos o imposto. Por exemplo, o médico vai lá, no hospital, comete um erro, mata alguém. Polícia comete um erro, perde uma criança, entende? Que foi sequestrado. Um bombeiro comete um erro, morre alguém queimado lá dentro. Cara, a gente depende muito dessas pessoas. Então, a gente paga pra ser bem atendido, cara. Filomena ia Pedro. todos os dias à polícia. Mas você acha que nesse caso, assim, acontece também por conta do país ser tão seguro, de repente a polícia acaba estando um pouco desprevenida em casos assim? Eu acho que pode ter isso também, mas eu acho que qualquer polícia tem que estar preparado pra qualquer situação. Qualquer situação, cara. É tipo, eu vou ser bombeiro nessa cidade, mas nunca teve fogo. Então, quando tiver fogo, eu não sei o que eu vou fazer. Não, cara, tem que ter preparo. Me lembra muito aquele filme, você lembra aquele filme do Sylvester Stallone com Wesley Snipes, Demolidor? Opa, sim. Que quando ele chegou lá, a polícia não sabia como tratar, porque não tinha crime. Para saber se eles tinham feito algo e lia os dossiês que tinham lá. Por mais que tivessem computadores, os policiais não sabiam trabalhar com eles porque eram pessoas mais velhas. O pai de Pedro afirmou que a equipe de investigação não levava o trabalho a sério, que era uma equipe de 3 pessoas, que não coletaram vestígios, DNA e que sempre acharam que Rui ia aparecer. Em abril de 1998, o comentarista político Nuno Rogério viajou para Disneyland Resort Paris, Euro Disney. Olha, abril, tá? É um mês depois do que aconteceu. Então o moleque tá desaparecido há basicamente um mês. Com sua família. Durante a viagem, a família Rogério tirou fotografias e em uma delas aparece um garoto, sentado atrás da família, Caraca, que se parece igualzinho. muito com Rui Pedro. Cara, O olho. olha isso, cara. E tá do lado de um cara careca, tá vendo? Um calvo ali. Sentado ao lado do garoto estava um homem de 40 anos vestindo uma jaqueta vermelha. A polícia portuguesa confiscou essas fotos para uma análise, mas a investigação não teve progresso. Em 1º de setembro de 1998, em uma operação internacional de pornografia infantil, Você viu isso? 1º de setembro. Então a gente tá falando março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Cara, meio ano. a polícia recuperou 750 mil imagens e vídeos de 1.263 crianças diferentes. As imagens estavam na Deep Web, no site de um grupo ilícito conhecido como The Wonderland Club. Que absurdo. Rui Pedro estava entre as 16 crianças que a polícia conseguiu identificar. Que é Havia isso? fotos de Rui no meio dos arquivos e também um vídeo dele sendo abordado por vários homens. Aff, cara. Ai, cara. Porra, Bruce. Que vídeo ruim, cara. Já desconfiava que seu filho havia sido levado por uma rede de Apesar da pista, a polícia não conseguiu encontrá-lo e suspeita que ele tenha sido assassinado por seus sequestradores após ter sido gravado sendo abordado. Em 2004, a 2ª Brigada da Polícia Judiciária retomou a investigação do desaparecimento fazendo uma reconstituição dos fatos. Em 2007, um garoto disse em um restaurante na Suíça: "Eu também sou raptado. Sou de Famalicão e a mim ninguém procura." A polícia disse que essa pista não era consistente. A essa altura, Filomena já tinha iniciado uma investigação por conta própria, Ai, cara, meu coração tá apertado, cara. indo para hospitais, criando um site com fotos e toda a história de Rui Pedro até então, com a esperança de encontrá-lo, e até viajando para a Suíça para procurar por seu filho. Lá ela viu imagens de pornografia infantil, na esperança de encontrar Rui, mas não aguentou e foi parar no hospital. Ai, é muito pesado. Então foram apontadas muitas falhas que a investigação policial teve desde que iniciou. Em 2008, a 3ª Brigada da Polícia Judiciária iniciou a investigação do desaparecimento,
criando pela primeira vez uma equipe específica para esse caso. Essa equipe conseguiu reconstruir o que se passou nas 24 horas seguintes ao desaparecimento de Rui Pedro e também ouviu o primeiro depoimento formal de Alcina Dias, a que esteve com Rui no dia em que ele desapareceu. Em 2011, no dia 26 de fevereiro, Afonso Dias, o principal suspeito do desaparecimento de Rui Pedro, que já estava desaparecido há 13 anos, foi acusado do crime de rapto agravado. Em 17 de novembro, Afonso Dias foi julgado no Tribunal de Lousada em um julgamento com mais de 60 testemunhas. Muitas delas falaram que viram Rui Pedro conversando com Afonso antes de entrar em um carro preto e desaparecer. Cara, então ele sabe onde o garoto tá. Se foi ele mesmo, se foi julgado e condenado, esse cara, pô, tava na cara que esse Afonso tinha alguma coisa nisso. Detalhe que ele tinha mandado fecharem as fronteiras, né? Quando o avô do garoto perguntou sobre ele, ele falou que era melhor fechar a fronteira. Provavelmente já tinha ido embora, já tinha passado pela fronteira. Recusou a prestar declarações ao tribunal na primeira sessão de julgamento porque, segundo ele, ter colaborado com as autoridades só serviu para ele ser acusado. Enquanto Filomena Mendonça falava ao tribunal, Afonso Dias a interrompeu dizendo que jurava no nome do filho dele, e o restante da frase não pôde ser ouvido, mas se ouviu ele fazendo uma alusão a Rui Pedro também. A audiência ficou marcada por ser a primeira vez em que Alcina Dias reconheceu Afonso diante das autoridades. Ela garantiu que quando viu Rui, perguntou que idade tinha o menino e Afonso respondeu: tem idade suficiente. Peraí. Você se lembra que na hora perguntaram pra ela, ela não conseguiu identificar o Afonso naquele momento. Foi. Aí 11 anos depois, ela conseguiu, ou 13 anos depois ela conseguiu. Não faz sentido isso. Às vezes ela tava com medo do Afonso, sei lá, né? Pode ser, mas se o cara responder tem idade suficiente, esse cara não vale nada, né, cara? É um monstro esse cara. A meretriz, supostamente, tentou fazer seu depoimento aos policiais muito tempo antes, mas como ela não conseguia identificar Afonso Dias pelo nome, sua versão não foi ouvida. Ricardo Sá Fernandes, o advogado da família de Rui Pedro, afirmou que ele e os seus clientes ficaram chocados com o erro, que eles consideraram gravíssimo, cometido pela polícia judiciária, pois souberam que a primeira equipe que investigou o caso em 1998 já sabia da existência da Alcina Dias, porém, nunca ouviram formalmente e justificaram tal fato como um esquecimento. Caraca, cara! Meu irmão, caraca! Pô, galera de Portugal, eu imagino que vocês também têm os seus problemas, né? Isso aqui, na boa, isso deve ficar entalado, a garganta de vocês, que, pô, cara, isso é uma coisa inaceitável. Inaceitável, cara. Inaceitável. Pô. Em 22 de novembro, o primo de Rui Pedro disse no tribunal que ele havia sido convidado, junto com Rui, para irem conhecer prostitutas, confirmando assim a tese que a acusação havia apresentado. Em 25 de novembro, Afonso Dias deslocou-se ao Instituto de Medicina Legal, em Penafiel, para se submeter a exames psíquicos no âmbito de uma perícia requerida pela defesa. No dia 7 de dezembro, a defesa de Afonso Dias disse em audiência que o depoimento da prostituta contraria as declarações que ela já tinha dado à PJ. Em 14 de dezembro, 2 inspetores da Polícia Judiciária, PJ, que investigavam o desaparecimento de Rui Pedro, disseram em tribunal que a prostituta que alegou ter estado com o menino deu informações sem credibilidade e que, por isso, não foi aprofundada aquela pista. No dia 26 de janeiro de 2012, o Tribunal de Lousada ouviu as alegações finais do julgamento de Afonso Dias. Então, em 27 de janeiro, o Ministério Público pediu uma pena superior a 7 anos para o acusado. 7 anos. Cara, até agora, pelo menos nessa narrativa aqui desse vídeo, não mostraram pra gente a prova de que foi o Afonso Dias, né? Apesar de que eu acho que é o Afonso Dias, né? Mas se ele foi condenado, imagino, sei lá, devam ter mostrado algum tipo de prova, testemunha, enfim, histórias que corroboraram pra condenação dele. E se ele foi condenado, ele cometeu um crime gravíssimo. Acabou com a vida, né? Acabou com a família inteira. E vai pegar 7 anos. Esse crime, pra mim, é hediondo. Esse tipo de crime é hediondo, ok? O Ministério Público pediu uma pena superior a 7 anos para o acusado, enquanto que a defesa dele pediu a absolvição do réu por não ter sido provado o crime de rapto. É o que eu falei, eu não vi prova nenhuma aqui até agora. Em 22 de fevereiro, Afonso Dias foi absolvido em primeira instância por não ter sido provado o crime, mas a família de Rui Pedro e o Ministério Público recorreram para a relação do Porto. Então, em 4 de março de 2013,
Os desembargadores condenaram Afonso Dias a uma pena de 3 anos de cadeia por corrupção de menor. Não vai satisfazer os pais, não vai curar a dor dos pais. Ao contrário, eu acho até que isso agrava a dor de um pai, sabe? De uma mãe. Porque você quer a justiça na mesma proporção e não existe proporção pro que aconteceu. Não existe, cara. É uma coisa que nunca vai... Mesmo que devolvam o filho agora, não tem. Ah, devolveram. O filho ficou perdido 3 anos. Você dá uma pena de 3 anos pro Afonso. Não, cara. Não existe proporcionalidade nisso, entende? É aquela coisa, tipo, o cara vai dar um soco em você, na sua cara, ok? Você não tem que dar um soco na cara dele da mesma força. Você tem que esbufetear o cara, meu irmão. O cara agrediu você. Não, o cara agrediu você, não importa. O cara deu um peteleco na tua cara assim, tipo, dá um tabefe no cara. As pessoas pedem, às vezes, né, cara, pra tomar. Esse cara aqui pediu pra ser condenado. E aí, cara, você vai, tem o seu filho sequestrado, quer justiça, e a justiça vem dessa forma, ou seja, ela vem numa forma de injustiça, aí lógico que não vai dar nenhum tipo de alívio pros pais, sabe? Não vai dar nenhum tipo de catarse. Vai, se bem, os pais vão ficar mais angustiados ainda. Afonso Dias a uma pena de 3 anos de cadeia por corrupção de menor, pois ele tinha levado Rui Pedro Alcina Dias, cujo depoimento foi alegadamente desvalorizado em primeira instância. Ele foi condenado por isso, ok? Não foi pelo sequestro, não. Ele foi condenado justamente por aliciamento de menor. Por entrar em contradição com aquilo que tinha sido investigado em 1998. Vale ressaltar que Afonso Dias não foi responsabilizado pelo desaparecimento de Rui Pedro, somente por raptá-lo e levá-lo até uma... sem o consentimento dos pais e ainda por ter persuadido Rui Pedro a concordar em ir. O advogado de Afonso, Paulo Gomes, recorreu, mas o recurso interposto no Supremo Tribunal de Justiça não foi apreciado por razões técnicas. Então a defesa ainda recorreu para o Tribunal Constitucional, que recusou o recurso. Afonso Dias cumpriu pena no estabelecimento prisional de Guimarães. O cumprimento da pena foi iniciado em 18 de março de 2015 e a sua restituição à liberdade aconteceu em 29 de março de 2017. 2 anos só, tá vendo? Foi 3. Quando ele passou ao regime de liberdade condicional, depois de ter cumprido 2/3 da pena. Após sair da prisão, Afonso Dias continuou afirmando que é inocente e que não sabe o que aconteceu em 4 de março de 1998, quando Rui Pedro desapareceu. O pai de Rui Pedro, Manuel Mendonça, disse que acreditava que Afonso Dias poderia falar algo sobre Rui enquanto estava preso. Mas isso não aconteceu porque, segundo Manuel, Afonso teve sua vida facilitada ao poder escolher ser colocado em uma cadeia que mais parecia um hotel. Manuel também disse que após Rui desaparecer, Filomena parou de trabalhar e só viveu para encontrar seu filho. Olha como ela envelheceu, cara. Era uma mulher bonita, envelheceu. Caramba. Bom, continua uma coroa bonita, mas... Cara, acho que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora não tem filhos. Imagino isso, né? Então, eu consigo falar pra você o seguinte, cara. Quando você tem um filho, você não liga mais pro que acontece com você, você liga pro que acontece com o seu filho. Então, eu te falar, eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar agora. Pra esse casal aqui, a morte deles ia ser muito melhor do que a perda do filho. Vai por mim. Eu daria minha vida pra ter meu filho de volta. Virou uma mulher dependente de remédios, mas Manuel continuou trabalhando, principalmente por Karina, a segunda filha do casal, que sentiu muito a perda do irmão, mas conseguiu avançar e se formou em medicina. Em 2019, mais de 2 décadas depois do desaparecimento da vítima, foi declarada a morte presumida de Rui Pedro, que não está mais sendo procurado pela polícia. Porém, a mãe de Rui Pedro, Filomena, disse que ainda tem esperança de encontrá-lo. Caramba, cara, que vídeo tenso, cara, que vídeo tenso. Bom, cara, assim, o recado que eu posso dar pra vocês, cara, com o filho de vocês, seja cagão, vai por mim, seja cagão, cara, fica tomando conta dele, sabe por quê? Porque eu vejo esse papo de que, eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, antigamente, né, a gente se virava muito mais, hoje as crianças têm celular, chamam a gente pra qualquer coisinha, não se viram sozinhos. Pois é, mas os tempos são outros. Na época que a gente se virava mais, não tinha tanta violência como é hoje, não tinha tanta maldade. Tinha maldade? Tinha. Mas não como é hoje, cara. Hoje é muito mais gente junta, sabe? Muito mais casos de desaparecimento, muito mais casos de desaparecimento. Então, cara, pra que vai dar mole? Pra quê? Fica do lado do teu filho, cara. Vai estar no aeroporto, não desgruda, não tira a mão do teu filho. Tá no supermercado, cara, não deixa o carrinho do seu filho do lado, cara. Porque os caras somem com o teu filho durante um estalo. Não desgruda do teu filho, ok? Porra. Bruce, vou nem responder pergunta de membro que eu tô me sentindo um pouco mal, cara. Eu vou ficando por aqui, galera. Tá liberado os cortes. Entra pro clube de membros da gente que eu respondo, mas esse agora, pô, fiquei bad pra caramba. Você deve ter ficado também, né, Bruce? Você tem filha aí, eu sei como é que deve ser. É impossível não se envolver, cara. É isso. Espero muito que um dia o Rui Pedro apareça de volta. Tamo junto. Valeu, galera. Fui! Valeu.